Olá, boa tarde a todos. Esta é a primeira palestra de uma sequência de 12 palestras, né, que eu estou gravando, né? O tema dessa palestra é Análise dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis. A cada palestra tem um tema, tem um roteiro, né, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. A priori serão gravados 5 vídeos para cada palestra, né? O primeiro vídeo será sempre de introdução, os 3 vídeos subsequentes serão o desenvolvimento parte 1, desenvolvimento parte 2 e o desenvolvimento parte 3, e o último vídeo é o de encerramento ou conclusão. Neste vídeo de introdução de análise de demonstrativos financeiros e contábeis, né? Nessa abertura eu vou fazer a apresentação pessoal e a apresentação do curso, objetivos do curso, benefícios que o curso vai trazer. Faz parte do roteiro de introdução, fundamentos da análise financeira, importância da análise financeira, principais indicadores financeiros, né? E recapitulação desses tópicos principais, né? E nos vídeos de desenvolvimento, né, serão abordados os principais demonstrativos financeiros, os principais tipos de análise empregados em cada um deles, e depois no vídeo de encerramento será feita uma recapitulação tanto do vídeo de introdução quanto dos desenvolvimento, né, e também orientações sobre como tirar o maior proveito das palestras, né, e mais informações sobre elas serão colocadas também à disposição na minha playlist, no modelo de negócio no YouTube. Então vamos lá. Primeiramente, me apresentando, eu peguei aqui uma síntese do currículo Lattes, uma versão anterior. Quem quiser saber a versão mais atualizada, por favor, consultar na plataforma Lattes, basta colocar o nome, lá, meu nome lá, e procurar, que lá está sempre sendo atualizado os novos cursos, produção científica, trabalho e tudo mais. No momento eu curso mestrado em administração na Munster University, localizado na Flórida, nos Estados Unidos, na linha de pesquisa de finanças corporativas avançadas. Concomitantemente, curso MBA em gestão tributária na USP-ESAL, com bolsa integral, MBA em tesouraria corporativa na FIARP-USP, também com bolsa integral. Estou finalizando uma especialização em uso educacional da internet na Universidade Federal de Lavras, neste mês. Também curso pós-graduação em Neurociências, Comportamento e Psicopatologia pela PUC. Cursos concluídos, MBA em Finanças e Controladoria pela USP-ESAL, que é ano passado, especialização em Gestão Financeira pelo Uninter, especialização em Docência e Pesquisa para o Ensino Superior, MBA em Finanças e Controladoria pela Universidade das Cubas, bacharelado em Ciências Contábeis pelo UNIMES, cursei bacharelado em Estatística na UFSCar de 2013 a 2017, que faltaram algumas componentes curriculares, portanto foi uma graduação incompleta. E a primeira graduação que eu fiz lá em 2012 foi em Gestão de Negócios, com bolsa integral pelo ProUni também. Tem uma teoria da predestinação que eu conduzo já faz 14 anos, desde quando eu comecei lá na primeira graduação até hoje. A segunda versão dela foi publicada num evento internacional nesse ano. Quem quiser consultar, basta procurar pelo título, Teoria da Predestinação. A vida humana é predestinada, previsível e imutável. Ela foi publicada tanto em português como em inglês, junto com outros 3 artigos da área de Teologia, Ciência e Religião também. Eu pesquiso sobre algumas temáticas, dentre elas paradigmas científicos, teorias organizacionais, metodologia da pesquisa científica, docência no ensino superior, educação à distância, fluxo de caixa descontado, sinergias empresariais, fusões e aquisições. Administro blogs, também faço concurso, sempre que surge oportunidade estou sempre fazendo, E mais detalhes está lá na plataforma Lattes, quem tiver curiosidade, é só acessar a plataforma Lattes. Agora, com relação a essa palestra específica, análise dos demonstrativos financeiros e contábeis, Por que é importante fazer uma análise financeira? Bom, a razão principal é a segurança na tomada de decisões, Quando a gente fala de finanças pessoais, por exemplo, quando a gente recebe um dinheiro, o que fazer com o dinheiro após pagar os gastos, sejam eles custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis que a gente tem durante o mês. O que resta, o que a gente vai fazer? É uma poupança? É CDB? É CDI? É tesouro direto? A maioria das pessoas nem conhece esses outros investimentos. Normalmente a pessoa coloca numa poupança, por não saber que existem outros tipos de investimento bem mais rentáveis e seguros. Não precisa chegar
a investir em ações, em Bitcoin, quem não tem familiaridade com esse tipo de investimento. Pode investir de uma forma segura e mais rentável que a poupança. O Tesouro Direto, por exemplo, é 100% segura do governo, né? O governo ele tem uma liquidez, uma lastreabilidade muito grande, né? Se você investe, você vai receber. Né? Então, dá para se investir de uma forma segura, mesmo em se tratando de finanças pessoais. Mas para se investir de forma segura, é necessário fazer uma análise. Até no âmbito pessoal, que não exige tanta complexidade, uma coisa simples para se fazer, para se tomar uma decisão segura, é necessário fazer uma análise. Né? Analisar quanto que resta, né, em cada mês, né? Quanto que se pode investir, quanto que não se deve investir. Né? E assim também deve ser feito no âmbito corporativo. No âmbito corporativo, por se tratar de um volume financeiro muito maior, né, e de impactos, né, em todos os setores da empresa, né, de uma forma muito maior, de forma mais ampla, mais abrangente, mais profunda, então as decisões elas precisam ser certeiras. Né? A segurança que um gestor precisa ter tem que ser muito maior do que se ele for tomar uma decisão em nível pessoal. Né? Para tomar uma decisão para uma empresa tem que ter certeza de que as métricas calculadas elas estão corretas, né? De que as decisões tomadas elas são realmente benéficas para a empresa como um todo, para o setor, né? Porque senão a empresa ela pode correr o risco de fracassar, pode correr o risco de falir, né? Entre recuperação judicial, como já ocorreu com várias empresas, americanas, por exemplo. Olha o rombo da Americana. Era por falhas do que? Na análise demonstrativa financeira de contábil, falha no compliance, falha na gestão corporativa. Né? Houve inclusive até fraudes no meio. Né? E dentre outras empresas, tanto da contemporaneidade quanto do passado também. Né? Várias empresas, né? Por não fazer uma análise financeira fidedigna, né? Entrou em recuperação judicial e foi até a falência. Né? E para não ocorrer isso, é necessário ter segurança na tomada de decisão. Por isso a análise financeira é fundamental. Então aqui eu vou começar a falar também da importância dos demonstrativos financeiros. Né, os principais são balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício e demonstração do fluxo de caixa. Esses são os três principais. Para se fazer uma análise financeira com essas três demonstrações, já dá para fazer. Mas é claro, se tiverem outras demonstrações, por exemplo, demonstração de mutação de patrimônio líquido, a DVA, né, a notas explicativas, todas as demais demonstrações vão trazer informações para tornar a análise ainda mais completa, ainda mais robusta. Mas com essas três já é suficiente para fazer. Inclusive, dependendo do tipo de empresa, dependendo da análise que for ser feita, o balanço patrimonial e a DRE, somente as duas já são suficientes. Né? Agora, quais são os principais indicadores? Aí vai depender muito do setor de atividade. É o setor o quê? Industrial têxtil, industrial alimentício, industrial aeronáutico, bancário, supermercadista, o que? É uma loja, qual é o setor que a sua empresa atua? Aí, dependendo do setor, tem os principais indicadores. Se for, por exemplo, lá no setor petroleiro, né, aí vai ter que considerar indicadores não só microfinanceiros e microeconômicos, mas também macroeconômicos, como, por exemplo, o valor do barril de petróleo, PIB, taxas cambiais, né, e dentre outras variáveis, taxas de juros a longo prazo, Selic, tudo mais, né? Se for dependendo do setor, supermercadista, por exemplo, né, dá para se avaliar, por exemplo, o EBITDA de outros supermercados, né, lucratividade de outros supermercados, para fazer uma comparação setorial, né? Agora, em termos internos, né, os indicadores microfinanceiros e microeconômicos, né, quando se faz uma análise fundamentalista, eles já são de praxe, liquidez, rentabilidade, rotatividade, atividade, né, e daí por diante. Né. Nos vídeos de desenvolvimento, né, tanto na parte 1, 2 e 3, eu vou abordar um por um dos indicadores, como calcular cada um deles, como interpretar essas métricas, né, e como se tomar decisões baseadas nesses cálculos realizados. Né. Então, esses são os tópicos principais, né, que serão abordados durante esse curso. Né. Quem tiver interesse, né, em se aprofundar em análise dos demonstrativos financeiros de contábil, eu indico o curso de análise demonstrativa financeira de contábil, Valuation e Modelagem Financeira, também disponibilizado na plataforma chamada EAD Plataforma. Né. Lá ali eu disponibilizo 5 cursos, dentre eles este que eu estou dizendo, né, e com outros 4, né.
E eles começam como livres, mas depois eles terão o reconhecimento do MEC, né? Tomara que tenha, né? A gente vai submeter para ter o reconhecimento do MEC, e assim que tiver, ele se tornará um curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização, né? Então, eu indico este curso para se aprofundar mais. Mas essa palestra já é uma porta de entrada, né, para quem quiser se inteirar de uma forma mais resumida sobre esse conteúdo, até para ter um contato inicial, para ver se interessa bem pelo tema, para ver se é isso mesmo que você quer fazer como curso. E se a partir do momento que você acompanhar toda essa palestra, né, do início ao fim, você concluir que é essa temática mesmo que você quer se aprofundar mais na teoria e na prática, eu te indico a fazer o curso depois, mais completo, tem duração de 1 ano, por assinatura. A assinatura ela é uma assinatura feita mensal, mas que pode ser cancelada a qualquer momento, né? É claro, para ter o certificado necessário cursar do início ao fim, né, do 1 ano completo, mas se a qualquer momento que você quiser cancelar a assinatura, você pode cancelar a assinatura, você não é obrigado a continuar até o final. Mas para receber o certificado é necessário ir até o fim, realizar todas as atividades, incluindo provas, estudos de caso, exercícios, a prova final, né, e ser aprovado com no mínimo 70% de rendimento acadêmico e ter 75% de frequência, né, que são normativas para qualquer curso, né, de especialização, e eu já estou atendendo esses critérios visando que esses cursos tenham o reconhecimento MEC como pós-graduação Lato Sensu. Então é isso. Dito isso, né, eu vou entrar aqui em alguns materiais, né, que serão utilizados para essa palestra, que também são disponibilizados no curso de análise demonstrativa financeira e contábil, Valuation e modelagem financeira, lá na EAD Plataforma. Lá no curso, e que eu uso como base aqui também, eu coloquei o livro chamado Valuation e modelagem financeira, de minha autoria, né? E nesse curso de valuation, nesse livro, né, de Valuation e modelagem financeira, eu peguei um exemplo hipotético, né, do setor supermercadista, como que seria calcular o valor, né, de uma fusão entre 2 supermercados, né, o supermercado A e o supermercado B, não importa o nome, né, e nem o porte, não estou considerando a questão de porte, se é pequeno, médio ou grande porte. Como que seria? Um supermercado A e um supermercado B querem se fundir, transformando num supermercado C, né, que é um supermercado resultante da fusão de A e B. Qual que seria o valor deste banco combinado, né? A gente chama de combinado. Como seria o valor desse supermercado combinado? Seria maior ou menor do que a soma dos supermercados separados? Essa é a pergunta. Se for maior, então gerou valor, então compensa fundir. Se for menor, então não compensa fundir. E se for igual, aí é indiferente, tanto faz se fundir ou não. Isso do ponto de vista financeiro, sem considerar outras variáveis, como por exemplo cultura organizacional, estratégia, etc. Considerando apenas do ponto de vista financeiro, é assim que se analisa a viabilidade financeira quanto a uma fusão de qualquer setor, inclusive supermercadista. Nesse livro, Valuation e Modelagem Financeira, né, o título dele, na verdade, né, um livro de 99 páginas, né, é Fluxo de Caixa Descontado, valorando as sinergias provocadas por uma fusão hipotética de 2 supermercados. É uma simulação computacional feita, né, em alguns softwares simples, né, Excel, Calc, né, alguns softwares estatísticos básicos, né, gratuitos, né, no R também, né, alguns cálculos básicos, só para fazer uma simulação como seria o valor desses supermercados separados e o valor deles combinado. Neste livro constam 17 tabelas, né? Tem tabela, por exemplo, da DRE e do balanço patrimonial de cada supermercado individual. Tem tabelas, por exemplo, de todas as siglas utilizadas, o significado de cada uma delas, da apuração do fluxo de caixa livre para a empresa, de cada um deles, do fluxo de caixa livre para o acionista, tem a projeção desse fluxo de caixa livre para a empresa de cada um dos supermercados, né, considerando tanto o período explícito como o período contínuo, né, e no final tem tabelas explicando o valor calculado deles, o valor individual do supermercado 1, do supermercado 2 e do supermercado combinado, que é o supermercado resultante da fusão. Este livro eu fiz durante o primeiro MBA meu de Finanças e Contadoria e terminei quando eu fiz o segundo MBA de Finanças e Contadoria pela USP, né? Ele está estruturado em vários capítulos, né? O primeiro capítulo é o da introdução, o segundo referencial teórico temático, o terceiro referencial teórico metodológico,
O quarto é o fluxo de caixa descontado propriamente dito, né, apresentando parte a parte, né, dos cálculos, né. E o quinto capítulo são as conclusões e considerações finais, o sexto as referências, né, seguidas de 2 anexos, né, tem o anexo 1, que é a estrutura atual do balanço patrimonial, considerando reformas legislativas, né, desde lá de 2007 até o 2024. O anexo 2 é a estrutura atual do demonstrativo de resultado do exercício, da DRE, também considerando mudanças legislativas, né, principalmente na legislação tributária, né, desde lá de 2007 até 2024, e tem um apêndice único também para consulta, né? Então é um livro bem estruturado, bem desenvolvido, né? Eu gastei bastante tempo para desenvolver, exatamente para entregar um produto, né, e um serviço de qualidade, né? Eu me baseei em vários autores, né, renomados, né, da área de análise financeira, né, considerando a natureza econômica, jurídica, contábil, tributária, né, e das empresas, fusões de uma forma geral, né. Recupero toda a legislação envolvida, aplicável nesse caso, né. No meu referencial teórico eu incluo também, por exemplo, a terminologia, né, de fusões e aquisições, né. Eu incluo a história das fusões e aquisições, etapas das fusões e aquisições, tipos, vantagens e desvantagens das fusões e aquisições, as dimensões das fusões e aquisições, tanto no nível micro como no nível macro, né, que não é tão bem discutido na literatura, mas eu abordo também no livro, a legislação aplicável às fusões e aquisições, a produção científica mundial sobre fusões e aquisições. No meu referencial teórico-metodológico, assim como eu faço em livros, artigos e tudo mais, eu considero no pilar epistemológico, né, para essa pesquisa, o paradigma neoperspectivista de Wittgenstein, né, que é um paradigma mais holístico, né, flexível, né, completo. Como teoria, eu adoto a teoria das redes sociais, né, bem baseado na literatura, né, de fusões e aquisições. Como pilar lógico, eu utilizo 2 bases estruturais de pensamento, a hipotético-dedutiva e a pragmático-indutiva. E no pilar técnico, eu utilizo uma abordagem a priori qualitativa, mas depois eu misturei um pouco com pesquisa quantitativa, então virou uma abordagem mista, né? As técnicas gerais foram levantamento bibliográfico, levantamento documental e um estudo de caso ex loco, né, feito à distância, apenas com demonstrativos financeiros e contábeis, né, de supermercados, né, e eu especifiquei as técnicas específicas, né, em cada uma das etapas da execução da pesquisa, né, na coleta, registro, organização, sistematização, análise ou interpretação, formalização e apresentação dos resultados. No capítulo 4, né, quando eu falo o fluxo de caixa descontado, né, primeiro eu faço a apresentação do caso, né, depois que eu faço a apresentação do caso, eu demonstro como que é calculado, como que é determinado o horizonte de projeção. Depois é feita a apuração do fluxo de caixa livre para a empresa e do fluxo de caixa livre para o acionista. Depois eu demonstro como se calcula a taxa de crescimento pelo modelo Gordon, né? Depois é feita a projeção do fluxo de caixa livre para a empresa e do fluxo de caixa livre para o acionista. Depois é demonstrado como é feito o cálculo da taxa de desconto, né, conhecido também como CMPC ou WOC, né, na sigla em inglês. E dentro deste WOC, né, tem algumas variáveis que são calculadas, por exemplo, o custo do capital próprio, que é pelo modelo KPM, que é o mais adotado, o custo de capital de terceiros, né, aí tendo o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiro, é possível calcular o custo médio ponderado de capital, que é o CMPC ou WOC, né. E para se calcular o KPM, né, que é o custo do capital próprio, existem várias variáveis, né. Existe, por exemplo, a taxa livre de risco, taxa de remuneração de mercado, beta, o risco país, o ajuste inflacionário e outros prêmios utilizados também, né. Tem uma maneira mais simplificada para calcular e tem uma maneira mais robusta para calcular. Aí cada discente, né, ao ver os métodos de cálculo, vai escolher aquilo que domina mais, né. Se não consegue dominar o modelo mais sofisticado, começa pelo modelo mais simplificado, uma maneira mais simples para se resolver, né. E depois, conforme desenvolver essas metodologias, né, saber aplicar essa técnica, aí calcula a forma mais sofisticada. Depois disso, vem o cálculo do valor presente, dos fluxos de caixa livre para a empresa e dos fluxos de caixa livre para o acionista. O cálculo do valor da perpetuidade, também conhecido como valor residual ou valor terminal. Depois o cálculo do valor presente da perpetuidade.
o cálculo do valor das empresas individuais, o cálculo do valor das empresas combinadas, o cálculo do valor das sinergias financeiras, depois o cálculo do valor dos custos de transação. O capítulo 5 foi destinado às considerações e às conclusões e às considerações finais. As referências foram divididas em dois tópicos, o corpo de execução de ensaio, que são as referências utilizadas no planejamento da pesquisa, quando não era ainda um livro, era um pré-projeto, então tem todas as referências utilizadas para embasar o pré-projeto. E tem o corpo de execução definitivo. O corpo de execução definitivo são as referências finais, aquelas utilizadas para poder concluir a pesquisa e formalizá-la como livro. Seguidos os dois anexos já mencionados, a estrutura atual do balanço patrimonial, a estrutura atual da DRE e do apêndice único. Então, assim, este é um resumo dos conteúdos abordados neste livro de Valuation e Modelagem Financeira, que eu uso como base para essa palestra e também uso como base para o curso, que tem esse mesmo nome. Inclusive, essa palestra, cada uma dessas 12 palestras gravadas, elas não estão disponíveis gratuitamente. Para ter acesso a elas, é necessário efetuar um pagamento. Elas são oneradas, existe um ônus envolvido nisso. E na minha playlist, todos os vídeos da minha playlist no YouTube eles são gratuitos, inclusive 3 vídeos relacionados ao curso de análise demonstrativa financeira e contábil, Valuation e Modelagem Financeira. Aqueles 3 vídeos lá de introdução, desenvolvimento e conclusão, eles dão uma pincelada, é uma porta de entrada para cultivar o interesse, para prospectar clientes em potencial, para que eles se tornem clientes efetivos, para que eles assinem o curso, ou adquirem essa palestra primeiro para depois assinar o curso. Então são portas de entrada. Já essa palestra aqui, quem adquiriu essa palestra já está pegando conteúdos mais aprofundados do que aqueles 3 cursos da playlist, aqueles 3 vídeos da playlist. Primeiro que cada palestra tem 5 vídeos, na playlist tem 3 apenas. E aqueles 3 lá são introdutórios, propedêuticos. Esses 5 aqui não são tão introdutórios, eles já são no nível mais avançado. E, inclusive, estes mesmos vídeos aqui da palestra, por serem pagos, eles estarão disponíveis apenas aos assinantes dos cursos. Então, quem assinar o curso específico desse de análises vai ter acesso a essas palestras gravadas, que são pagas, mas que já vão estar no curso. Então, quem assinar o curso já vai ganhar de presente, de brinde, esses 5 vídeos da palestra lá. Então, as mesmas temáticas dos cursos eu também faço em formato de palestra, gravo e também coloco nos cursos para que todos tenham acesso de uma forma mais completa, de uma forma mais refinada. Este é um material, é um material chave que vai ter no curso. Além dele, eu coloco um documento no Word, eu vou deixar em Word, pode ser que eu deixe em Excel também, em PDF, da forma como cada discente preferir, são as fórmulas utilizadas para calcular o valor de bancos combinados, isso é resultante do TCC de MBA que eu fiz na USP ano passado, em Finanças e Controladoria, que eu fiz uma simulação hipotética da fusão de 2 bancos públicos e usando dados reais, essa fusão hipotética do livro de Valuation e Modelagem Financeira que eu fiz de 2 supermercados são dados hipotéticos, mas essa dos bancos são dados reais. Eu entrei lá no IFDATA, do Banco Central, lá tem a lista de todas as instituições financeiras do Brasil, tanto públicas quanto privadas. Eu selecionei os 2 maiores bancos públicos do Brasil, que todo mundo sabe que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Peguei os dados reais deles, balanço patrimonial e DRE dos últimos 10 anos, baixei ano a ano, fui baixando, passei tudo para o Excel, que lá não tem planilha de Excel no Banco Central, então eu tive que compilar tudo para o Excel. E depois de fazer uma revisão, uma análise financeira dos últimos 10 anos, balanço patrimonial e DRE da Caixa Econômica do Banco do Brasil, eu fiz uma projeção para os próximos 10 anos, para como seria o comportamento financeiro deles, e fiz todos esses cálculos, todos esses procedimentos já abordados no livro, em relação aos supermercados, eu fiz no caso dos bancos. Só que no caso dos bancos tem que fazer adaptações, porque é um outro setor, são outros métodos de cálculo e também outra forma de interpretar os resultados, e depende de cada setor para fazer uma avaliação.
Mas aí depois de feito o cálculo do valor da Caixa Econômica, do Banco Central, fiz uma fusão hipotética, né? Claro, Caixa Econômica e Banco do Brasil não fundiram, viu, gente? Isso aí pode procurar na internet os dois, Caixa Econômica é Caixa Econômica, Banco do Brasil é Banco do Brasil. Isso foi uma fusão hipotética, né? É inexistente, apenas uma simulação computacional, como seria, né? Caso lá o presidente da Caixa, o presidente do Banco do Brasil decidissem fundir os dois bancos, como que seria isso? Em termos financeiros, em termos jurídicos, né, como que impactaria isso, né? Então essa foi a pesquisa, né? O que seria, né? E quem quiser acessar, né, como que seriam os resultados, basta acessar o TCC do MBA, que inclusive se tornou um artigo de alto impacto, né? Que publicado na READ, né, o FIRGS, né, na revista eletrônica de administração do FIRG, quase A3 pela CAPES, né? Então, quer dizer, essa pesquisa se tornou uma pesquisa de alto impacto publicada, né, de tão robustos que ficaram os resultados, né. Junto comigo entraram mais 3 participantes, né, 2 deles doutores, né, inclusive o meu próprio orientador, né, que é doutor em controladoria pela USP. Ele quis participar dessa pesquisa, entrou também no artigo e é um coautor do artigo, né. Junto com ele teve um doutor em engenharia elétrica que também entrou, e teve um especialista em finanças e controladoria pela USP também, que ele entrou também. Então esse artigo foi publicado tanto por mim quanto por eles. Foram 4 participantes nessa pesquisa, né? Quem quiser acessar pode entrar na READ FIRGS, né? Que vai ter o artigo na íntegra, né? Para poder acessar, entender como que os cálculos foram feitos, como que essa simulação computacional foi feita e como se chegou aos resultados finais. Mas nesse documento, né, que eu coloco disponível nesse curso, né, e que eu posso disponibilizar também aos adquirentes dessa palestra, né, estão todas as fórmulas utilizadas para o cálculo do valor dos bancos combinados, né. Na primeira coluna tem a descrição das métricas calculadas, na segunda a fórmula delas, né. Por exemplo, o beta combinado, né, o custo de capital próprio das empresas combinadas, taxa de crescimento das empresas combinadas, o retorno sobre o capital após impostos das empresas combinadas, é o ROI, né, combinado, ROE combinado, né, a taxa de reinvestimento das empresas combinadas, o beta combinado, custo de capital próprio das empresas combinadas, taxa de crescimento das empresas combinadas, retorno sobre o capital após impostos das empresas combinadas, taxa de reinvestimento das empresas combinadas, fluxo de caixa líquido do acionista combinado, né? Isso em relação ao banco 1 e em relação ao banco 2, por isso eu repeti. E depois todas essas metas calculadas de novo em relação à empresa combinada. Então, quer dizer, tem que calcular essas metas para o banco 1, para o banco 2 e depois para combinar. Quer dizer, disso aqui já dá para se imaginar o trabalho que se dá para fazer uma simulação computacional, né? E isso porque eu selecionei apenas 2 bancos, né? Na pesquisa sobre os supermercados, eu selecionei 2 supermercados, dos bancos 2 maior. Por que 2? É para simplificar os cálculos, né? E dá para se perceber que mesmo assim, mesmo sendo 2, já é complexo, né? Imagine se for simular agora uma fusão de 3 bancos, ou 3 supermercados, 4 bancos, 5 bancos, 10 bancos, aí vai ficar robusto, né? Imagine que você vai ter que criar uma planilha para cada um dos bancos individuais. Se forem 10 bancos, você vai ter que criar 10 planilhas, né? Uma para cada banco, isso individual. Depois, quando você projetar tudo, você vai ter que criar uma planilha para um cenário pessimista da fusão, outra planilha para o cenário realista da fusão, outra planilha para o cenário otimista da fusão, e depois uma planilha final para calcular se houve sinergias positivas ou negativas ou nulas e analisar o goodwill. Então, quer dizer, olha só o trabalho que se dá para fazer uma simulação computacional, né, envolvendo valuation, modelagem financeira, e isso de forma simples. Agora, imagine se for tornar ainda mais robustos os resultados, se for aplicar, por exemplo, técnicas computacionais robustas e técnicas estatísticas robustas. Por exemplo, se for fazer análise de sensibilidade, análise fatorial, análise de regressão, análise de correlação, teste de hipóteses, né, aplicar tudo isso, dá para aplicar, né? E dá para usar, por exemplo, softwares computacionais robustos, o SPSS, né, o SAS, o Biostat, enfim, dá para usar softwares computacionais robustos, que dá, mas aí para fazer tudo isso, aí exige primeiro uma expertise muito grande, né, exige tempo também, né, porque o pesquisador precisa se dedicar bastante nisso, não é algo que dá para fazer em um dia, nem uma semana, nem um mês, talvez nem um semestre, talvez leve um ano ou até mais. Normalmente pesquisas robustas desse jeito são feitas em mestrados, né? Que o pesquisador tem 2 anos para fazer, ou em um doutorado que tem 4 anos para fazer, justamente por conta do nível de complexidade, né? Que vai demandar muito tempo, muito esforço, muita orientação, né?
Então, normalmente essas pesquisas são feitas em mestrados e doutorados, porque em especializações o tempo, né, para se fazer o TCC é insuficiente, então dá para se fazer uma coisa mais básica, né? Por isso que no meu ambiente de finanças e controladoria da USP, né, por conta de ser especialização, eles é apenas 2 bancos. Né? Se fosse um mestrado, no meu mestrado agora, em administração na MUST, né, eu vou continuar, né, valuation modelagem financeira, só que agora, como é mestrado, agora dá para eu aumentar a quantidade de empresas avaliadas. Né? Como no ano passado eu analisei 2 empresas, agora no mestrado dá para analisar mais, eu não sei quantas. 10 é muita coisa, mas talvez 3, 4, no máximo 5. Né? Aí eu escolho alguns setores, né, o bancário, supermercadista, industrial, eu escolho alguns setores. Se eu puder selecionar uns 3 setores e fazer uma comparação dos resultados desses 3 setores, fica até interessante. Né? E agora dá para, pelo tempo, né, como tem 2 anos, né, durante esse curso, dá para usar técnicas computacionais e técnicas estatísticas sofisticadas para analisar, né, que aí está no mestrado. No doutorado para fazer coisa até maior. No doutorado aí tem tempo, né, para analisar 10, né, de uma vez só. Né? No mestrado ainda não dá para fazer tudo isso. Mas aí é com o tempo, né? Com o tempo a gente vai sofisticando mais, aprofundando mais. Por isso que existem cursos mais avançados. A ideia é essa, né? Que a gente sofistique mais, né? Aprofunde mais, amplie mais, né? E traga os resultados cada vez mais robustos. A ideia é essa. Mas então, isso é para dar uma pincelada, né? No suporte teórico, metodológico e empírico trazidos, né, nesta palestra, e que também estão disponíveis no curso, né, com essa mesma temática lá na EAD Plataforma. Tendo dito isso, né, eu vou apresentar agora um outro livro que também disponibilizo na EAD Plataforma, nos 5 cursos, né, que pode ser útil, é útil, né, no processo de investigação científica. Inclusive minha obra principal, né, é o livro chamado Os 3 Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica, o Estado da Arte. Né? Eu comecei a escrever esse livro com 25 anos, em 2015, quando eu morava em São Paulo, capital, e terminei em 2020. Levei 5 anos para escrever. Depois, em 2020, eu publiquei pela editora Apres, né, de Curitiba, e ele foi publicado em formato impresso e em formato digital. Né? Quem quiser adquirir esse livro, pode adquirir, está lá no site da Aptos, ou em outras livrarias também, está, né, disponível na Stand Virtual, Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, Ponto Frio, né, dá para acessar diversas plataformas. Mas quem adquire um dos 5 cursos na EAD Plataforma meu, ganha esse livro de presente, não vai precisar pagar. Então esse livro ele é pago para quem não é assinante. Para quem é assinante dos cursos, ganha de presente. É um brinde que é colocado, inserido em cada um dos cursos, justamente para auxiliar no processo de investigação científica. Né? Quando esses cursos tiverem reconhecimento do MEC, né, como pós-graduação alto senso, como saiu uma resolução do MEC em 2018, né, as especializações elas podem ou não exigir um TCC, um trabalho de conclusão do curso. Tem universidade que continua exigindo, por exemplo a USP Exalc, a FEARP, ICMC, FEA, enfim, a USP ela sempre exige o TCC, mesmo com a resolução do MEC tornando facultativo a apresentação do TCC, mas isso é por conta do rigor, né, científico da USP. Então, USP, determinadas universidades federais também continuam cobrando um TCC, mesmo nos cursos de especialização, mesmo sendo facultativo. Né? Mas várias universidades, né, não exigem um TCC, incluindo até algumas federais. Algumas federais em algumas especializações não exigem o TCC. Você faz as atividades, faz todas as provas, depois se você aprovar, você recebe o título de especialista sem fazer TCC, porque não é obrigatório. Então, assim, nesses meus cursos, quando eles tiveram reconhecimento como pós-graduação alto senso, o TCC será facultativo. Quem quiser fazer, ótimo, isso traz um arcabouço teórico, metodológico maior, empírico maior para o discente, né? Ele vai estar mais preparado para atuar no seu ramo de atuação, na sua empresa, né? Vai estar mais preparado para se tornar um docente, um pesquisador, vai estar mais preparado para entrar em curso mais avançado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né, vai estar mais preparado para trazer contribuições teóricas, empíricas, metodológicas, né, para a ciência, pós-graduação e a sociedade, produzindo artigos, resumo, participando de eventos, livros, etc. Né? Então, por isso esse livro foi inserido, e quem quiser fazer o TCC eu recomendo, incentivo a fazer, mas quem não quiser não vai ser obrigatório, por conta dessa resolução do MEC, né, eu não vou tornar obrigatório, nem eu nem os demais componentes desse curso, do corpo docente, nem coordenação, não vamos exigir como obrigatório.
Quem quiser fazer, vai fazer, quem não quiser, não vai fazer, né? Isso não vai impedir o discente de concluir o curso e receber seu título, né? Mas é recomendável, conforme eu disse, é recomendável fazer o TCC sim. Então, tendo dito isso, né, todos os materiais envolvidos, né, agora eu falo um pouco da metodologia de ensino, né? Essa palestra está sendo gravada, então a ideia dela é que ela seja aplicada em 4 situações diferentes, né? Vai ter a palestra gravada, que é essa aqui, que vai ter uma tabela de preço. Vai ter essas mesmas palestras gravadas, elas vão ser disponibilizadas também em formato ao vivo online, né? Quem quiser, alguma empresa, alguma pessoa física que quiser ter essa palestra ao vivo online, vai ter uma outra tabela de preço, um pouco maior, claro. Essas mesmas palestras também serão ofertadas no formato presencial aqui em São Carlos, onde eu resido, né? Que aí vai ter uma outra tabela, e pode ser ofertado em formato presencial em outra cidade, né? Qualquer, seja do Brasil ou do exterior, não sei, no momento nunca fiz palestra do exterior, mas se surgir a oportunidade, por que não, né? Dependendo da proposta, da oferta, só que aí vai ter uma outra tabela, que aí envolve gasto com transporte, alimentação e tudo mais, depende da onde for, né, fazer a palestra, então vai ter uma outra tabela. Então, para cada tipo de situação, tem uma tabela dependendo dos gastos envolvidos, né, na oferta desse serviço, né. Mas, inicialmente, essa palestra que está sendo gravada vai ter uma tabela com custos mais reduzidos, né, porque não envolve, né, gasto com alimentação, nem transporte, nem disso, são os gastos operacionais básicos, então tem uma tabela mais básica, né. Então, a ideia é essa. A metodologia de ensino, né, dos 5 cursos da EAD Plataforma, ela é EAD, né, totalmente à distância, né. Pode ser que durante o curso surja a necessidade de fazer encontro síncrono, né, ao vivo, né, em tempo real com os estudantes, aí vai depender da demanda, das necessidades de cada turma, né. Quando fecharem turmas, né, de acordo com a necessidade das turmas, eu vou avaliar a necessidade junto com os demais membros do corpo docente, coordenação do curso, né, se vamos fazer ou não aulas ao vivo, né, e quantas aulas ao vivo vão ser, né, de acordo com as necessidades de cada turma, né, mas a ideia é que ela seja totalmente à distância, né. Agora, quanto à técnica de avaliação, de aplicação de conteúdo, são aulas expositivas, estudos de casos, exercícios, provas escritas, né, pode ser que a gente cobre, por exemplo, uma apresentação de trabalho ou a produção de um trabalho científico, da publicação, né, dependendo, né, da necessidade de cada estudante, do andamento da turma, né, e depois da aprovação do MEC, pode ser que a gente cobre um TCC para aqueles que quiserem fazer o TCC, conforme eu já falei. Então essas são as metodologias mais focadas, né, utilizadas nesse curso. Se fossem cursos presenciais, aí daria para fazer até mais, né? Cursos presenciais daria para, por exemplo, fazer trabalhos em grupo, né, inserir os discentes em grupos de pesquisa, né, então assim, por ser formato virtual, a gente até pode inserir os estudantes em alguns grupos, mas em alguns grupos virtuais, né? Por exemplo, grupos virtuais de produção científica, grupos virtuais, né, para fazer network, grupos virtuais, né, enfim, para conhecer modelos de negócio, para investir, né, em negócios virtuais, enfim, grupos focados nessas temáticas. Mas se fosse presencial, daria para fazer grupos até mais sofisticado, mais, né, grupos com atividades mais diretas, mais produtivas, vamos dizer assim, né? Mas isso não diminui a qualidade do curso EAD, que vem sendo reconhecido como equivalente ao curso presencial nas últimas décadas aqui neste país. Tendo dito isso, agora já encerrando esse vídeo de introdução, né, eu vou recapitular os tópicos principais, né, e vou fazer uma previsão do que será discutido nos próximos vídeos. O que nós abordamos hoje, né? Primeiro, foi feita na abertura, né, uma explanação da importância da análise dos demonstrativos financeiros contábeis, né, tanto do ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista de finanças pessoais, quanto do ponto de vista de finanças corporativas. Foi feita uma breve introdução pessoal minha e dos propósitos dessa palestra, né, dos vídeos. Foi feita uma explicação sobre o que é uma análise financeira, sua relevância para tomar de decisão, a importância dos demonstrativos financeiros. Foi dada uma pincelada, né, sobre os principais indicadores financeiros, né, que depende do setor, depende da necessidade da análise, da complexidade dela, do porte da empresa, né? Então tudo isso foi abordado aqui no vídeo de introdução. Agora, nos vídeos de desenvolvimento, né, terão 3 vídeos de desenvolvimento, né?
Será feita uma revisão dos conceitos fundamentais, uma análise detalhada, né, do balanço patrimonial da DRE e DFC, que são as três principais demonstrações utilizadas para se fazer análise, ou até de outras, né, dependendo, né, da necessidade de cada estudante. Serão abordados alguns estudos de caso, né, da literatura, né, como que foram feitos, por exemplo, essas análises em casos reais, né, e como que a gente pode tirar isso de proveito, né, para análise financeira de uma forma geral. Serão também discutidos os tópicos específicos, por exemplo, exploração de temas mais avançados específicos dentro da análise financeira, perguntas e respostas frequentes sobre o tema, né? E depois, no vídeo de encerramento, né, será feito um resumo dos tópicos discutidos tanto na introdução como no desenvolvimento. Será abordada a aplicação prática e estratégia de implementação, o futuro da análise financeira, seguida por um encerramento, né? Então isso que será abordado que serão abordados, né, nos vídeos, tanto de desenvolvimento como de encerramento, né? A ideia era fazer um vídeo de no máximo 45 minutos, né, para cada vídeo, né, da palestra, né, de introdução, desenvolvimento e de conclusão, porque esse é o tempo máximo que o OBS Studio permite gravar, né? O OBS Studio ele não permite gravar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Quando chega mais ou menos 46 minutos, ele já começa a interromper a gravação sem a gente clicar no interromper, ele já interrompe sozinho, né? Dá 46, se a gente não interromper, ele mesmo corta o vídeo. Então, a ideia é gravar o vídeo no máximo até 45 minutos, em torno de 40 minutos, 35 minutos, né, estourando 45 minutos justamente para evitar que ele corte e aí tenha falha na apresentação. Então, esse vídeo que já deu 41 minutos, então eu vou encerrar por aqui, né? Você que assistiu esse vídeo, por favor, continue dando sequência a essa palestra no vídeo de introdução, de desenvolvimento, parte 1.